As irmãs Lily e Lana Wachowski criaram uma das trilogias de ação, de reflexão, de filosofia, que literalmente mudaram a história dos filmes de ação e de filosofia do cinema. E eu sou apaixonado pelos três filmes, sem sombra de dúvida. Ah, que filme é esse? Você não sabe de que filme eu estou falando? Sabe sim. Depois da vinheta, a gente comenta. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta em mais um vídeo aqui no nosso canal e, na verdade, é mais um vlog, né? Nós estamos praticamente numa praça aqui em Caruaru, certo? Em mais uma praça aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, e me deu vontade de gravar esse vídeo desta feita para a gente falar um pouco sobre essa monumental história deste filme. Que filme é este? É um filme chamado Matrix. Isso mesmo, né? A gente pode dizer a princípio, logo de cara, Matrix é uma revolução cinematográfica lançada em 1999, em maio de 1999, está com 26 anos aproximadamente, e criou uma legião de fãs com uma história que une Kung Fu, artes marciais, filosofia de vida, uniu também história de amor, revolução e como localizar e enfrentar seus fantasmas. Tudo isso a gente encontra em Matrix, o primeiro filme que tem uma característica incrível, tem uma direção impecável. E o filme já começa a mostrar para que veio quando a gente tem o encontro de Neo, interpretado por Keanu Reeves, com o nosso querido Morpheus, interpretado pelo... Nossa, esqueci o nome agora do ator. Esqueci. Se eu lembrar, eu digo no transcorrer do vídeo. Lawrence Fishburne, exatamente, Lawrence Fishburne, e também a Trinity, né? Que literalmente formam aí o trio principal dessa narrativa. E a questão é que o personagem Neo, que é o Sr. Anderson, está sempre se sentindo no vazio, alguma coisa está errada, ele acha que tem uma coisa errada, que literalmente as coisas estão fora do eixo. E aí é quando ele começa a falar sobre, aliás, começa a conhecer o revolucionário Morpheus, e que ele tem um grande segredo. E aí ele tem o seu encontro com Morpheus, que ele garante revelar toda a verdade. E aí ele indaga, né? Bota a pílula na mão, a pílula vermelha, sinal de que se você tomar a pílula vermelha, a verdade vai ser mostrada e você vai ter que lidar com essa verdade. Você está preparado? Ou a pílula azul, que você deverá então literalmente voltar para a Matrix e viver sua vidinha como se nada tivesse acontecido. É uma cena realmente instigante e muito reflexiva. Chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Bom, Neo escolhe então a pílula vermelha, ele é retirado da Matrix, e aí ele começa a perceber todo o histórico do que realmente é a realidade. E o filme retrata bastante sobre isso. Será que nós estamos preparados para enfrentar a nossa realidade? Qual realmente é a nossa função aqui na Terra? O que nós estamos fazendo? É bom ser bom? Vale a pena ser uma pessoa boa e trazer para si os reflexos de uma vida dedicada ao seu semelhante? Até porque na passagem bíblica, e isso também Matrix aborda muito a questão da filosofia bíblica, diz que Jesus fala claramente para os seus discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa liberdade que faz com que Neo resolva sair da Matrix e reconhecer
como está o mundo lá fora. Esse reconhecimento é dado através de uma aula que o próprio Morpheus dá para o Neo ao informar que nós estamos vivendo sobre uma imaginação, sobre uma ilusão. O mundo foi destruído, houve aí a consciência das máquinas, as máquinas se revolucionaram, dominaram o mundo e passaram com isso a dominar nós, os seres humanos. Os verdadeiros seres humanos em essência pura já quase não existem mais. E boa parte desses supostos seres humanos ainda restantes que se rebelaram contra a Matrix estão vivendo justamente num outro, vamos dizer assim, numa outra cidade, né? Uma cidade chamada Zion. E lá eles estão planejando um ataque maciço para destruir exatamente essa questão da Matrix. Se vão conseguir ao longo do filme que a gente vai saber, mas aí a gente tem todo um processo de treinamento do próprio Neo feito pelo Morpheus e toda a sua equipe da sua nave Nabucodonosor. Bom, Neo tem consciência de que está vivendo numa Matrix, mas quando ele é desperto, recebe esse treinamento, e é engraçado que ele fala, né, como a gente viu, eu sei lutar Kung Fu. E ele passa pelos testes, e aí ele dá de cara, ele conhece os agentes, e dá de cara com o agente Smith, que são praticamente aqueles sentinelas que ficam fiscalizando a Matrix para ver se há alguma anomalia ocorrendo na Matrix. E quando eles identificam essa anomalia, que no caso é o Neo, que foge a todos os padrões controlados pelos computadores, eles têm como missão eliminar de uma vez por todas o Neo para evitar que através do próprio Neo, esse suposto rebelde, ele possa tornar-se aí o benfeitor da humanidade e libertar todo o povo, toda a população dessa prisão que é a Matrix. Até porque nós, seres humanos, servimos apenas para alimentar. Somos baterias, somos pilhas que alimentam toda a existência desse sistema criado, que é o sistema da Matrix, onde seus robôs, onde toda a tecnologia é que toma conta da Matrix e toma conta também da nossa existência, da nossa vida. Estamos presos numa Matrix e só os espertos aqui poderão encontrar a, entre aspas, verdadeira verdade e a verdadeira liberdade também. Uma das coisas principais é que Neo precisa, para ter consciência de que ele realmente é o escolhido, ele precisa receber orientações do oráculo. E aí ele vai conhecer o oráculo, né, como a gente pode perceber. Nessa conversa com o oráculo tem uma cena que é bem interessante, onde o garotinho está entortando a colher, lembrando muito o poder do Uri Geller. E aí ele olha para Neo e diz algo: a colher não existe. E é um reflexo que vai servir lá na frente para que o Neo possa tomar suas atitudes e salvar justamente o Morfeu, que havia sido capturado. Mas na conversa com o oráculo, que seria algo para saber quem ele é, se ele é o escolhido ou não, ela manda abrir a boca. Os olhos dele você não é o escolhido. Mas será que não? Será que não? Na verdade, a oráculo deixou para que o próprio Neo reconhecesse dentro de si, através da superação dos seus fantasmas, se ele realmente era o escolhido ou não. Que era o escolhido, com certeza ele era. Bastava apenas que Neo acreditasse mais em si mesmo para poder tomar essa atitude e essa decisão em ser o escolhido para salvar a humanidade, presa justamente na Matrix. Bom, Morpheus é capturado, Neo assume a responsabilidade de salvá-lo, e é no transcurso justamente desse salvamento de Morpheus que ele começa ainda assim a duvidar de suas capacidades. Até que, quando ele consegue libertar Morpheus, ele começa a enfrentar diretamente o Smith, né, o Smith como queiram, e nessa luta o Smith admite, esculhamba com ele, diz que ele não é ninguém, que ele não é nada, que ele jamais deveria ter deixado da Matrix, que isso tudo é um pesadelo, é um sonho, e literalmente o agente Smith mata o Neo. Lembrando, né, como eles estão inconscientes através da Matrix, vamos dizer assim, a sua consciência vai para a Matrix, mas o seu corpo fica na Matrix. Tudo que acontecer nessa consciência que está na Matrix vai se refletir diretamente no corpo que está, seja no casulo, ou seja, no caso, na espaçonave do Morpheus, que é a Nabucodonosor. Nesse enfrentamento, o Neo literalmente é dado como morto. E aí vem essa parte muito interessante do filme, que é a questão do amor. E mais uma vez aqui entra a reflexão. O amor literalmente liberta. Você entende agora? Você não pode estar morto. Não pode. Porque eu amo você. Está me ouvindo?
Eu te amo. Exatamente, né? Quando a Trinity resolve beijá-lo e aí eles, eu acredito em você, você, porque eu amo, porque você deve ser escolhido. Aí o Neo, que aparentemente teria morrido, entre aspas, ressuscita. Aliás, entre aspas não, literalmente ele ressuscita e passa o sarrafo. Ele começa a enxergar diretamente, quando ele encara o Smith e seus outros agentes, ele começa a perceber, né, as ligações, a questão da própria Matrix, a simbologia da Matrix, e vendo que eles são nada mais são do que programas de computador. E ele aí passa a enfrentar literalmente o Smith. Os outros agentes fogem porque ficam com medo ao ver que o cara é muito poderoso, e tem uma briga fantástica, uma coreografia belíssima também. O Neo começa a enfrentar os Smith apenas com uma mão. É um momento de êxtase para os espectadores que assistiram no cinema ou para quem assistiu no conforto de sua casa. Realmente a cena de luta é extraordinária. A gente leva como lição desse filme nada mais, nada menos do que isso. Conhecer a verdade, né? E a verdade nos libertará, é conhecer a nós mesmos para podermos definir o que faremos de nossa vida aqui no campo da Terra. Teremos que deixar de viver na ilusão de uma vida perfeita para viver uma vida realmente mais sadia. Porque a vida perfeita que a gente atualmente está vivendo, supostamente, é a questão das redes sociais, é a questão do comportamento na internet. Então, esse comportamento exposto nas redes sociais nada mais é do que uma pura ilusão. Nós, seres humanos, estamos esquecendo de viver literalmente a nossa vida. Então, Matrix, quando foi lançado em 99, trouxe ainda, aliás, traz ainda hoje, essa reflexão da verdadeira essência do ser humano. A gente vê o seguinte, poxa, será que realmente haverá uma revolução das máquinas? Isso já está acontecendo com a própria inteligência artificial. Se elas vão dominar o mundo, aí uma outra questão que poderá ser respondida mais na frente com o próprio tempo. Eu acredito que não, porque para que um robô possa ser construído, alguém tem que tomar conta dele. Tá? E para que ele tenha consciência, eu acho que ter consciência é um fator muito mais humano. Nós, seres humanos, temos algo a mais que a máquina não tem, que é a consciência. Eu vou colocar aqui até o próprio espírito. E esse espírito é um ser individual, é um ser livre, que tem as suas reflexões próprias. Um robô jamais vai ter essa consciência. Será que não? Matrix meteu medo nesse aspecto, não é verdade? E aí muita gente compara como Matrix sendo uma continuação de O Exterminador do Futuro. De repente a gente encontra fragmentos também, muita ligação em relação ao Exterminador do Futuro de Arnold Schwarzenegger. De um certo modo poderia ter até uma certa lógica. No caso, esse filme se passaria após os eventos do Exterminador, se a gente for pensar direitinho. Mas são só suposições e a gente está aqui para analisar exatamente toda essa reflexão que Matrix nos deixa. E cada vez que você assiste, eu acredito que a gente sempre tem um pensamento maior, um pensamento mais diferenciado. E você, gostou de Matrix? Deixa aqui embaixo os teus comentários, qual é a cena mais legal que você curte, qual é aquela cena que impactou você, que deixa você ligado e fissurado nesse filme. Combinado então? Ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo com toda certeza. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado, gente.